Muito bem, já está gravando já. Bom, hoje é a nossa quinta aula. Já é a nossa quinta aula. Isso compreende que iremos concluir o conteúdo desta disciplina, que é a primeira da grade curricular, na próxima sexta-feira. Eu estou programando fazermos o seguinte: fazer uma atividade que eu vou passar 2 questões apenas, ou até apenas uma questão, a gente pode combinar depois, e vocês vão construir ou vão responder em casa. E aí, na sexta-feira que vem, me envia essa atividade, que irá ser a N2. A N1 é essa que nós estamos já recebendo a atividade, e a N2 fica, então, já a partir da próxima aula, a entrega. Porque daí, dia 15 de março, nós já vamos iniciar a nova disciplina, ou a segunda disciplina do curso, que é Pentateuco, ou seja, os 5 livros escritos por Moisés, a Torá, não é? Então, nós hoje vamos já entrar na reta final do conteúdo de introdução bíblica, para podermos nos encaminhar mais à frente já para a disciplina subsequente, que será a de Pentateuco. Eu vou iniciar, como falei antes, com o conteúdo hoje, aguardando ainda a chegada de mais alguns alunos que devem chegar no inteirinho da aula, tendo em vista, inclusive, que o pastor Valdeci falou que vai chegar com aproximadamente 20 minutos atrás, mas vai vir participar. A irmã Sandra justificou. Os outros devem estar em alguma atividade, algum trabalho, e a gente está gravando a aula. Muito bem. Vamos, então, para o conteúdo que hoje eu vou trabalhar com vocês já da página 46 a seguir. Vamos trabalhar com traduções, versões e as particularidades do texto bíblico e algumas versões também ainda vão ficar para dar continuidade à próxima aula, tendo em vista que conteúdo hoje, este é um conteúdo mais, vamos dizer assim, restrito, para podermos também analisar com maior profundidade e termos a continuidade do conteúdo na última aula ou a próxima aula, que também iremos ter um período da vista das atividades acadêmicas de avaliação, como também até uma leitura de uma atividade feita por um aluno, que eu sempre faço isso, para vocês poderem interagir mais e até nós termos um desenvolvimento cada vez maior entre classe. Muito bem. Hoje, quando nós começamos a tratar sobre tradução bíblicas, a primeira coisa que nós temos que considerar que o que vem a ser uma tradução e como ocorre esse processo de uma tradução, como esse desenvolvimento, essa construção de uma tradução, como é que nós podemos considerar que uma tradução vai ocorrer. Primeiro que nós temos que colocar em mente que uma tradução ela é considerada uma transposição
transposição de uma composição literária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma tradução, o tradutor, ele vai transpor, ou seja, todo texto que está escrito em uma língua, a língua oficial daquele texto. Vamos supor o Antigo Testamento, vai traduzir o Antigo Testamento, ele está traduzido, ele está escrito e ali está todo desenvolvido e construído oficialmente no idioma hebraico. Então, o tradutor, ele vai fazer uma transposição, ou seja, ele vai transpor esse idioma hebraico para um outro idioma. Isso implica que ele não pode adulterar o termo, ou seja, os termos precisam estar literalmente como estão organizados, desenvolvidos, construídos na sua estrutura gramatical e textual. Ele apenas vai transpor. Um exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, está Barã, criar. Então, ele traduziu, criar. Está Watsar, formar. Ele traduziu, formar. Está Elohim, deuses. Ele traduziu, deuses. Está Baruch Adonai, Deus, o nosso Senhor. Ele traduziu, Deus, o nosso Senhor. Então, com isso, ele vai traduzindo o texto na sua íntegra, na sua totalidade. E não é permitido a ele adulterar no caso de modificar o termo. Claro que aí nós temos que considerar que toda língua tem as suas características, tem as suas peculiaridades. Se ele vai traduzir uma tradução para, vamos supor, o idioma alemão, vai ter características e peculiaridades do idioma alemão que vai ter que ser considerada, que vai ter que o tradutor observar. E aí ele vai pegar o termo, a estrutura que está lá em hebraico do texto e vai fazer essa transposição observando, tendo atenção com essas questões pertinentes a características peculiares da gramática e da língua alemã. O mesmo se ele estiver fazendo uma tradução para o Brasil, uma tradução brasileira do texto do Antigo e Novo Testamento. O tradutor vai trabalhar com o hebraico, vai trabalhar com o grego, né? O hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento, mas ele vai ter o cuidado, a observância de estar atento para que ele não mude de uma tal forma o texto ou os termos que aquele termo venha perder o seu sentido oficial, o seu sentido e a sua semântico, que o que vem realmente dar a ênfase ao termo, quando ele traduzir de uma forma que, ao transpor aquele termo, ele esteja transpondo o sentido, o significado do termo dentro da realidade da língua, da nação, do povo a qual ele está fazendo essa tradução. O que pode acontecer algumas vezes, nós vemos algumas vezes algumas traduções que elas têm umas mudanças de, vamos dizer assim, de estrutura fraseal e até de construção gramatical,
e até do próprio sentido do termo, dentro de um aspecto de variação, é que o que ocorre é que, às vezes, nós confundimos tradução com versão. Tradução é uma só. Nós, aqui no Brasil, temos algumas traduções, mas a tradução protestante mais utilizada, ou a que mais nós colocamos em observância, é justamente a tradução de João Ferreira de Almeida. Então, essa é a tradução observada por nós, seguida por nós. As demais traduções já não são tão observadas, porque são traduções católicas, que vão ter ali os livros apócrifos. Mas a tradução protestante mais utilizada por nós é de João Ferreira de Almeida. O que nós temos, e que aí vai ter uma implicância na estrutura do texto, é a versão. E aí surge a pergunta: o que é uma versão? Não é? Uma versão, ela vem a ser justamente uma adaptação dentro da proposta do tradutor. Ele está traduzindo o texto, observando uma camada, uma realidade de pessoas a qual ele está propondo essa tradução. Ou seja, vou dar aqui um exemplo. Bíblia na linguagem de hoje. Esta Bíblia na linguagem de hoje é uma das mais antigas versões que nós temos. Mais antiga ainda que a atualizada. Por quê? Porque em 1970 foi lançada as primeiras traduções na linguagem de hoje, que era uma tradução de João Ferreira de Almeida, mas uma versão ou uma adaptação, certo? Por isso, versão, uma adaptação do texto para alcançar jovens, para alcançar uma linguagem mais apropriada para a juventude. Por isso que foi, e também até para algumas realidades culturais da década de 70 para frente. Depois, quando surgiu a Bíblia atualizada, o que aconteceu para... E aí alguém pergunta, mas o que vem a ser a versão corrigida e a versão atualizada? Por que essas duas versões? A versão corrigida surgiu com a proposta de uma tendência mais conservadora do texto, mais ortodoxa do texto, mais aproximada com alguns termos e algumas construções gramaticais, tanto do hebraico como do grego do Novo Testamento, que pudessem conceder ao leitor uma oportunidade de ele ter uma leitura mais erudita, mais clássica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mais tarde, aí surge a revista, a atualizada, a versão atualizada, que seria uma linguagem com uma proposta mais atual, algumas palavras e algumas expressões que já estavam muito, vamos dizer assim, já até desgastadas pelo tempo, que foram substituídas e foram adaptadas e foram incluídas novas palavras sinônimas a essas palavras utilizadas pelo tradutor. Foram, então, feitas uma revisão e uma adaptação, colocando palavras atuais para outras palavras que tinham dentro da proposta
da tradução que foi aplicada e desenvolvida na versão corrigida. E aí, mais tarde, teve a revista e corrigida, que seria uma revisão desta versão clássica da corrigida. Depois teve a revista e atualizada, que foi uma revisão desta versão atualizada. E aí, depois, com a década de 90 chegando, nós tivemos esta inflamação de versões que hoje, infelizmente, virou um comércio tão grande que tem versões de todos os gostos e segmentos e propostas que nós imaginarmos. Tem Bíblias até com versões que se tornam inovação, não é? Inovação, que na verdade não é aquilo que é a proposta do texto, e a versão mudou totalmente a proposta, uma versão care. O que é a versão care? É a Bíblia que foi escrita para a comunidade LGBTE, ou LGBT, não é? LGBTQIA, LGBT, essa comunidade. E outras versões que tem aí hoje, Bíblia do empresário, Bíblia do professor, Bíblia do estudante, Bíblia... Hoje nós temos todos os segmentos sendo alcançados. E aí, claro que essas versões, elas vão modificando algum sentido, ou até todo sentido, para ir de encontro à realidade do segmento social que aquela versão está direcionando. Alguma pergunta? Irmã Maria Ângela, irmã Maria Fernandes, Aline? Pastor, isso não é errado, não? É tantas versões de Bíblia, assim, porque a própria palavra diz que há de quem mudar uma vírgula ou um tio, né? Algumas é um ponto. Eles não acabam mudando alguns textos, algumas falas, não? Nessas Bíblias, tipo, nessas novas versões? O que acontece, irmã Maria? Essas versões, nós não podemos, assim, afirmar totalmente que todo o texto do Antigo Testamento, na íntegra, que todo o texto do Novo Testamento foi modificado. Não. O que acontece? Eles pegam a tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução única, e eles mudam a linguagem com a proposta de direcionar a um grupo. E nessa proposta de direcionar a um grupo, claro que vai mudar o sentido da mensagem que está no texto. Que esse é o grande problema. Mudar o sentido da mensagem que está no texto. Ou seja, querer adaptar o texto a uma realidade que o texto não diz. Ele pegou o texto, utilizou o texto na própria tradução que está ali escrita dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas ele adaptou a realidade dele. Então, essa adaptação à realidade dele se tornou uma adulteração do texto. No caso, professor, o senhor fala, porque, vamos supor, eu não tive a oportunidade de encontrar uma Bíblia dessa, graças a Deus. Mas você fala assim... Nem eu. Na verdade, Aline, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Assim, isso só vem com o tempo. Vocês vão chegar lá também. Se persistirem buscando e buscando. Eu defendo o seguinte, que o aluno, e eu tiro isso por mim mesmo, hoje, mas o senhor já teve muitas Bíblias de estudo? Já tive. Mas hoje eu
Eu não paro para ler e pesquisar em nenhuma Bíblia de estudo. Qual é a versão que o senhor tem? Hoje eu só estou utilizando a King James. Eu tenho outras na minha biblioteca? Tenho, mas eu não pego ela, nem pego mais. Por quê? Porque a pessoa tem que ir lendo, estudando e criando a sua própria hermenêutica textual. Então, eu vejo pessoas, às vezes, comprando toda a tradução que vai chegando no mercado, Bíblia de estudo, tradução, vai comprando, vai lotando a estante lá com umas 50 traduções. Não vou fazer isso. Até porque essas versões não irá me acrescentar. Então, eu vejo o lançamento, Aline, lá da versão Care, da versão Bíblia do empresário, Bíblia da prosperidade, Bíblia no setor. Por que eu vou estar comprando isso? Eu nem leio. Então, pastor, Pode falar, irmã, pode falar. Então, é sobre isso, essa Bíblia da prosperidade, essas novas versões, assim, eu, sinceramente, eu acho que é errado isso aí. Eu estou errada ou não? Eu, na verdade, eu não consigo entender qual é a proposta das editoras e das sociedades bíblicas, das imprensas bíblicas que trabalham com essa proposta. No caso, professor, igual dessa Care aí que o senhor falou, eles usam o texto, mas aí eles pegam e fazem o rodapé conforme eles desejam, né? Claro, eles vão defender eles, né? Vão dizer que eles estão certos, que a Bíblia... Vamos fazer uma Bíblia que concorde com eles, né? Isso aí. É para satisfazer a vontade deles. Ué. Para impor, né? Dentro da sociedade. Aí tem lá a Bíblia da mulher que ora. E tem mulher que não ora também, daí coloca então, a Bíblia da mulher que não ora também, né? Eu gosto da de estudo e a nova versão, que a nova versão é mais atualizada, né? E de estudo porque é do antigo, né? Fala mais coisas para a gente aprender mais. Antigamente, lá nos primórdios, na década, vamos colocar aqui, de 60, né? Eu nem era nascido. Aqui no Brasil não tinha Bíblia de estudo. As primeiras Bíblias de estudo que começou a surgir aqui no Brasil, ou a primeira que surgiu, foi a de Scofield, que era uma Bíblia dispensacionalista. Daí, depois, ela foi tirada do mercado, aí começou a surgir a Bíblia Vida Nova, Bíblia de Estudo Vida Nova, que é aquela com as rodapé escrito pelo Russell Shedd, aí depois ele lançou a Bíblia Shedd, e assim vai. E aí veio a Thompson, veio tudo que você imaginar aí hoje de Bíblia de estudo, né? Tem boas Bíblias de estudo? Tem. Tem excelentes Bíblias de estudo? Tem. Por que o senhor não tem? Porque não tem. Mas quem tem, maravilha, glória a Deus, aleluia. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. O João de Almeida, ele era um padre, é verdade? Não, ele era um pastor holandês reformado. Ele era um pastor reformado de origem holandesa. Tá. Nós vamos estudar sobre a história, né, da tradução de João Ferreira de Almeida, que foi a primeira Bíblia da tradução da língua portuguesa, na próxima aula. É porque eu tive uma palestra que falaram que ele era um padre. Não, confundiu. Nós temos, sim, 3 Bíblias que foram, até antes dele, traduzidas para o português, que foram trazidas por padres. A primeira tradução que teve no Brasil, na verdade, foi de Antônio Vieira, que era um padre português. Depois teve a de Matos Soares, também outro padre. Né? Então, teve Bíblias
que foram traduções católicas que foram até anteriores a João Ferreira de Almeida. Entendi. Muito bem. Vamos, então, agora, Aqui está. continuando ainda nesse slide, o que é uma transliteração? Tá? Revisão nós já falamos, né? Tradução literal também já falamos. Agora vamos falar do que é uma transliteração. O que é transliterar? O processo de transliteração é quando o autor, no caso, o tradutor, não o autor, o tradutor, ele, ao traduzir um texto, ele está transliterando, ou seja, ele está adaptando a palavra, utilizando termos sinônimos a ela, ou termos que deem um sentido a ela, dentro da nação, do idioma, do povo a qual ele está traduzindo. Não é? Por exemplo, nós vamos ter aqui uma palavra na língua portuguesa que ela traz 3 sentidos e é uma transliteração de um termo só, que é o termo agapau, o termo utilizado para amor, amor agapau. Aí vai ter aqui, ele vai colocar caridade, em algumas versões e até traduções está lá caridade. É o mesmo que agapau? É o mesmo que agapau. Vai ter amor, não é? E vai ter também carisma. Então, são sentidos que trazem essa proposta ou aproximam essa proposta do termo, mas não quer dizer que ele esteja dentro do termo. Então, nessa particularidade, a transliteração, quando o tradutor está fazendo, está trabalhando no processo de tradução e ele vai fazer uma transliteração, ele vai ter o cuidado de utilizar uma palavra que interprete o que deu sentido da palavra no original, que vai de encontro à realidade do que o texto ou que o autor sagrado propôs no texto. Ele vai ter também que ter esse cuidado de observar qual foi a intenção do autor quando construiu esse capítulo, esse texto, esse livro, para que eu possa utilizar, ao traduzir os termos, as frases, todo o conjunto do conteúdo do livro, palavras que vão de encontro à realidade que o autor propôs e venham a trazer esse sentido da palavra proposta pelo autor para a realidade linguística, semântica, cultural, gramatical do povo, da nação, da etnia que eu estou traduzindo o texto. Todos compreenderam? Então, agora, nós vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós já vamos tratar sobre 3 questões muito importantes. Primeiro, a parafrase. O que é uma parafrase? Tem, inclusive, há uns tempos atrás, alguns anos atrás, vamos colocar em uns
uns 15 para 20 anos atrás, a editora Vida Nova lançou uma publicação para frases do Novo Testamento. E também, claro, hoje nós encontramos alguns livros e alguns textos e algumas Bíblias que vão trabalhar com paráfrases. E aí surge uma pergunta: o que é uma paráfrase? E qual é a proposta de uma paráfrase? Primeiro, uma paráfrase, até como eu coloquei aqui, ela se torna uma tradução livre. Ou seja, o tradutor, ele vai seguir uma ideia, um objetivo que o autor sagrado teve, ele vai construir aquele texto dentro de uma ideia que ele acha, o que ele considere mais apropriada para explicar o texto. Por exemplo, ele está traduzindo lá uma parafrase de Gênesis capítulo 1, a criação do universo. Então, este tradutor que está fazendo uma parafrase de Gênesis capítulo 1, ele vai construir uma ideia da proposta, do objetivo, da narrativa histórica do autor quando ele está narrando a obra da criação. E aí ele vai procurar, com isso, trazer uma ideia segundo o que ele considera e como ele considera, de uma forma que ele esteja ilustrando e tornando mais compreensível a narrativa. E isso se torna uma paráfrase. Não é como texto, mas trouxe uma ideia do texto. É como se ele, igual esse trabalho que nós fizemos, tipo Sim. assim, ele faz com suas próprias palavras. Com as suas próprias palavras. Ele pegou lá, leu o Gênesis capítulo 1 no hebraico, viu o que foi realmente que aconteceu, qual é a proposta do autor, agora eu vou traduzir segundo a minha ideia. Mas aí fica na Bíblia e é vendido assim? E muita gente lê, e muito pregador ainda diz: deixa eu fazer uma paráfrase aqui. Quantos de vocês que já não ouviram um pregador em cima do púlpito falar: deixa eu parafrasear? O que o pregador está querendo falar ali? Deixa eu parafrasear. É ele dar a ideia dele, ou a comparação dele àquele texto. Aqui o pastor Valdeci chegou. Já está aqui, ó. Pastor Valdeci presente. Então, a paráfrase, ela tem um grande problema. Porque você pega um texto paráfrase, não é a integralidade do texto. O tradutor, ele está ali colocando a ideia dele daquele texto. Às vezes, nós todos já vimos isso, pregador, e até eu também já utilizei isso. Deixa eu parafrasear aqui. O que quer dizer? Deixa eu colocar esse texto, ou colocar de uma forma mais compreensível o que está aqui no texto. É isso. Totalmente o texto. Não, ele só colocou na ideia dele, né? Mas vamos supor, a Bíblia é toda inspirada pelo Espírito Sim. Santo. Se a pessoa estiver ministrando ali, porque a palavra de Deus ela é viva, Sim. né? Se ele estiver ministrando ali, estiver cheio do Espírito Santo, e o Senhor está falando ali, ok, né? Mas se for da carne mesmo do homem, aí já tem um problema aí. Sim, já tem um problema. Eu, na verdade, já li algumas paráfrases, já li. A gente encontra muitas paráfrases, encontra
Concordar é outra questão. É outra questão. Não é? Eu acho que a gente pode utilizar outros recursos de aplicação linguística, como uma alegoria, uma metáfora, não é, para poder exemplificar um fato, ao invés de uma paráfrase. Não é? Hein, professor? Sim. Que ele, quando vai falar sobre um profeta, por exemplo, dentro da Bíblia, ele fala tanto mal do profeta que a gente que está ouvindo, a gente fica até com vontade de sair correndo dentro do templo. De tanto mal que fala sobre o profeta, né? Para usar essa parafrase que o senhor está falando. Então, às vezes, ele nem fala a ideia dele, ele quer matar aquele que está falando. Na verdade, hoje é muito complicado a questão de como alguns pregadores e expositores da palavra de Deus trabalham com a palavra, ou trabalham com o texto, ou interpretam o texto. Né? Pastor Valdeci, dê o seu contributo. Paz, Senhor, a todos. Desde já quero pedir perdão pelo atraso. Que isso? Estava resolvendo algumas coisas na rua e cheguei agora. Mas eu não posso nem falar nada que eu não sei nem... Peguei exatamente o senhor explicando a paráfrase aí, tá? Mas eu não sei nem... Não, estamos falando de paráfrase. Alguns textos, né, até publicações do texto bíblico, que são em forma de paráfrase. O que o senhor considera? Na verdade, pelo que a gente entende de paráfrase, é aquela coisa de a gente pegar algo emprestado de alguma outra pessoa. Por exemplo, vou parafrasear o senhor, vou te pegar algo daquilo que o senhor atesta ou testifica e vou usar ela dentro daquilo que é o meu entendimento para tentar transmitir algo. Esse é o meu entendimento. E aí ele pegou do autor e procurou adaptar na realidade dele, né? Perfeito, isso aí. Esse é o meu entendimento. O que o senhor acha? Para nós, como cristãos e como mensageiros da parte do Senhor, eu acho um tanto quanto arriscado a gente tentar fazer essa paráfrase e colocar no nosso entendimento. Eu creio que a gente só pode fazer isso na medida que nós alcançamos a revelação daquilo que é a mensagem de Deus, aquilo que está além daquele texto propriamente dito. Então, quando a gente alcança a revelação do Senhor, aí a gente já não está parafraseando, nós estamos sendo vasos na mão do Senhor. Então, é perigoso a pessoa fazer a paráfrase e colocar a sua própria ideia dentro de um texto que é profético. Verdade. Muito bom. É o que também eu penso. Porque por exemplo, posso até parafrasear? Posso. Mas não no momento em que estou pregando. Não é? Claro que, às vezes, nesse processo todo que a gente tem de construção de vida ministerial, pode até ter, em alguns momentos, utilizado de alguns recursos, mas, com o tempo, você vai amadurecendo e você vai se abstendo de algumas práticas quando você está expondo o texto sagrado. Mas isso tudo, como eu disse, vai indo com o tempo. Né? Com o tempo, você vai amadurecendo e aperfeiçoando a sua exposição do texto sagrado. Né? Bom, as traduções mais antigas que nós temos, que surgiram, as primeiras, as mais, vamos dizer assim, arcaicas, começaram a surgir muito antes dos anos 350 depois de Cristo. Tá? Nós temos que considerar que a Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento para, no caso ali, o idioma grego, ela foi do ano 250. Tá?
antes de Cristo. Então, algumas traduções, como revisões e até adaptações que surgiram até o período 350 depois de Cristo, vieram do texto da Septuaginta. Então, o tradutor, que eram os rabinos, eles vão fazer uma tradução em cima do texto da Septuaginta. Nos dias de Jesus, já havia algumas traduções, poderia até ter, mas a mais utilizada era a Septuaginta. Depois do ano 350, depois de Cristo, aí Jerônimo, que é um dos pais da igreja, vai fazer uma tradução da própria Septuaginta para o latim, que aí se torna ali a conhecida Vulgata Latina, que foi uma das mais utilizadas versões bíblicas até a Alta Idade Média, até o ano de 1500, 1600 depois de Cristo, a Vulgata Latina, não é? E algumas traduções que chegou para o Brasil de línguas traduzidas para o português antes de João Ferreira de Almeida, anterior a João Ferreira de Almeida, foram da Vulgata Latina. Tá? Por exemplo, a de Matos Soares, que é uma das traduções mais antigas que teve para o português e que chegou aqui nas nossas terras brasileiras. E a de também Antônio Ferreira, ou melhor, Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, para depois, então, chegar à nossa tradução protestante de João Ferreira de Almeida. E aí, nós só temos essa tradução, tá? Em português, que foi traduzido para o português. Que a tradução de Thompson e outras bíblias de estudo são traduções oriundas da América do Norte. Não são traduções de João Ferreira de Almeida. Não é? E aí, claro, já vai ter uma versão que aí são, além tem traduções e versões juntos, como a King James, é uma tradução e uma versão, a versão do rei Tiago, que foi uma tradução feita por alguns eruditos contratados pelo rei Tiago I, ou James I, da Inglaterra, para traduzir o texto sagrado, quando ele era o rei da Inglaterra. E aí, claro, que ficou até hoje sendo a Bíblia oficial, né, da Inglaterra, a Bíblia protestante oficial da Inglaterra, que é a King James Version, ou versão. Muito bem, vamos em frente. Agora, dentro ainda dessa proposta, nós precisamos considerar que também nós vamos ter já algumas versões antigas que são muito faladas hoje ou mencionadas, que nós precisamos conhecer para termos um certo entendimento. Primeiro são os Targums. Os Targums, na verdade, o que era um Targum ou um Targum? Né? O que vinha a ser esse texto? Os Targums eram textos escritos, compostos no aramaico do texto integral da lei e dos profetas, mas escrito na íntegra no aramaico. Por quê? Que esses autores dos Targums, que eram chamados de Megantrans, por que eles trabalharam com essa proposta? Justamente porque era a língua mais falada entre o povo, entre a população. Inclusive, os samaritanos, eles tinham uma certa resistência com o hebraico. O hebraico era considerado pelo povo uma língua
não vou dizer assim complexa, mas exótica. Então, o povo procurava se comunicar, era com o aramaico. Então, os Targums, os primeiros textos do Antigo Testamento, que eram denominados Targums ou Targums, foram escritos na íntegra no aramaico. Mais tarde, depois principalmente do exílio babilônico, quando o povo está retornando para Jerusalém, é que vai começar a surgir as traduções do texto em hebraico. Aí é que vai começar a surgir a organização do Antigo Testamento no texto hebraico. Tá? Muito bem. Vamos agora ver uma outra questão, que é justamente tratar também sobre o Talmud. Depois do Targum, eu quero aqui explicar uma coisa muito importante, que é sobre o Talmud. Muitas pessoas perguntam, e eu já vi muitos falarem sobre a questão do Talmud, tá? E pessoas falam assim, o que vem a ser? O Talmud era uma segunda lei? O Talmud era uma lei ou paralela? Aí a outra fala assim, e o Código de Hammurabi? Não é? E esses dias até alguém estava falando que eu vi um pregador até falando erradamente que o Código de Hammurabi era paralelo ao Pentateuco, ou à Torá. Não, eu vou explicar aqui para vocês entenderem. O Talmud, tá? Ele era um texto que basicamente, tá? Como até escrevi aqui, basicamente, ele vai trabalhar de uma forma paralela, tá? Com a proposta de uma lei civil com decisões de rabinos, de professores judeus de rabinos, tá? Que fizeram uma certa divisão, utilizando a mitrash, que seria uma lei cultual e uma lei cerimonial utilizada por alguns rabinos, e a própria Gemara, que era uma lei jurídica, ou um adendo de Israel. E aí, claro que com isso, nós vamos também ter a Mixma, que era uma remissão e uma explicação de algumas questões inseridas na lei, como se fosse um comentário da lei. Então, o Talmud seria um texto que foi organizado com a proposta de fazer ali um texto que viesse a explicar e a compor uma biblioteca, praticamente, aonde teria a lei do Senhor, a lei dos homens, a lei dos rabinos e as leis cultuais propostas pelos sacerdotes. Então, todo esse contexto e conteúdo estão incluídos no Talmud. Tá? Aí alguém vai perguntar assim, ele é inspirado? Não, não é inspirado. Ele seria uma coletânea de leis. Está aí o pastor Valdeci, que é advogado, que sabe o que é isso. Uma coletânea de leis. Seria um código civil, não é? Um código civil que vai ter ali na composição do Código Civil, tem inclusive o nosso Código Civil brasileiro, vai ter, não sei se vocês sabem disso, mas está aí o pastor Valdeci que pode até acrescentar, vai ter incluído alguns
mandamentos da lei ou dos 10 mandamentos. Tá? Para até fundamentar algum artigo, algum inciso, não é? Como é que ocorre isso aí, pastor Valdeci? Na verdade, todo o nosso código, tanto civil quanto o penal, ele teve origem lá no direito romano. E, por sua vez, o direito romano ele traz como sua origem exatamente essas questões aí, no Código de Hammurabi. Principalmente a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, assim por diante. Então, hoje, dentro do nosso código, tanto civil quanto penal, como o senhor bem disse, tem elementos que vieram do Código de Hammurabi. Por exemplo, até mesmo o Código canônico, matar alguém é crime, artigo 121. Então, teve essa origem lá atrás. E hoje o Código de Hammurabi ele se encontra exposto lá no Museu do Louvre, em Paris, né? Ele está lá para todo mundo ver. E, na verdade, é isso mesmo que o pastor falou. O nosso Código Civil, nosso Código Penal, ele tem origem nas leis canônicas, principalmente lá atrás, lá do Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi, aí alguém pergunta assim, o Código de Hammurabi está no texto bíblico? Não. O que veio a ser o Código de Hammurabi? Alguém era Hammurabi. Hammurabi era um rei assírio. Então, era um código que foi proposto pelo rei Hammurabi para conduzir juridicamente, civilmente, as leis que deveriam os assírios seguir. Então, eu já vi alguns pregadores, não é pregador, nem vou colocar pregador, mas já vi gente dizer assim, como está na Bíblia, dente por dente, olho por olho. Não tem isso na Bíblia. Está lá no Código de Hammurabi. E aí nós não podemos misturar Código de Hammurabi, Talmud e Torá, ou Pentateuco, ou Lei do Senhor. A Lei do Senhor, que está lá em Êxodo, Levítico e Números, esta é a lei que está organizada em Decálogos, 10 Mandamentos, a lei cerimonial, não é? E a lei também mosaica, ou Código Mosaico. E nós vamos ter depois o Talmud, que seria ali uma constituição, não é? E depois nós vamos ter o Código de Hammurabi, que era utilizado também em Israel como uma lei paralela, como é utilizado até hoje por todas as nações mundiais, porque em todos os códigos civis praticamente mundiais vai ter elementos do Código de Hammurabi. Então, nós não podemos confundir, né? Lei do Senhor com Código de Hammurabi e Lei do Senhor com Talmud. Amém? Todos compreenderam o que eu quis expor aqui sobre o Talmud? Perfeito. Pastor, só fazer uma colocação, está chovendo muito, muita trovoada e relâmpagos. Então, de repente, a gente pode ficar sem contato com a internet, pode cair a rede, tá? Sim, a irmã Maria Fernandes aconteceu isso, que ela ficou sem internet, mas ela parece que já voltou. Daqui a pouco eu me encerro a aula, mas eu quero ainda tratar esse assunto para depois fazer uma leitura de 2 trabalhos que eu recebi e falar também como é que vai ser a nossa avaliação, tá? A nossa avaliação da próxima aula, que já vai ser, no caso, o fechamento do conteúdo dessa disciplina. Muito bem. Concluindo a nossa última parte, o último conteúdo da aula, que vem a ser agora a Mitrash, que eu vou deixar para falar da Vulgata a partir da próxima aula. A Mitrash, que já era uma exposição formal, ela trabalhava com a proposta de ser um comentário da lei. Seria uma exposição homilética, com comentários
com interpretações que os rabinos faziam para os seus alunos sobre o que eles consideravam e como eles interpretavam e aplicavam os mandamentos e toda a estrutura da lei, do Código de Lei dos 10 Mandamentos, o Decálogo, da lei cerimonial e da lei mosaica. Então, seriam quase praticamente os primeiros comentários, ou o primeiro comentário que vai surgir ainda lá nos dias pós-Moisés, quando já os rabinos estavam ensinando a lei e começaram já a construir comentários a partir da própria interpretação que eles desenvolviam em cima da lei. Muito bem. Pessoal, deixa eu explicar primeiramente sobre o trabalho que foi feito. O trabalho, até inclusive o pastor Valdeci e outros irmãos, tiveram alguma dificuldade quando foram imprimir, que houve uma mudança da numeração das páginas, não é? Porque, geralmente, quando você está ali com o texto em PDF, ele tem uma organização, e quando você imprime, muda, né? Não sei por que ocorre isso, mas muda a numeração das páginas. Mas o título, e aí até eu respondi no grupo e no privado o que era o título ou o capítulo, né? Que era para trabalhar o trabalho. Quando foi ontem, eu pedi no grupo que alguém já tivesse, podia mandar, e aí a Aline já mandou, o dela ontem mesmo, e hoje algumas irmãs também enviaram. Eu até pedi e devolvi a oportunidade para quem quisesse aumentar e ampliar o trabalho com a questão de apresentar aquilo que não concordou e da justificativa de por que não concordou. Então, em cima disso, eu tomei uma decisão, que eu estou abrindo um espaço de tempo para entrega desse trabalho até quarta-feira da semana que vem. Então, quem não concluiu, até quarta-feira, pode estar enviando no e-mail. E vai ter a mesma nota e o mesmo critério de avaliação. A prova da semana que vem, que seria a N2, para nós fecharmos essa disciplina de bibliologia, de introdução bíblica, como nós vamos ter aula na semana que vem do conteúdo, para nós fecharmos o conteúdo, a prova eu vou colocar segunda-feira no grupo um texto ou uma pergunta, vou dar o texto aonde essa pergunta se encontra na apostila e vocês vão responder construindo um texto a partir desse tema que eu dei. Um texto, claro, que tem que ter no mínimo 20 linhas. Certo? Então, não vai nem ser uma prova, vai ser uma atividade de pesquisa para complementar esta primeira atividade que foi feita, essa da N1. Aí nós vamos ter a somatória para avaliação da participação, que muitos já tiveram a nota de participação, 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto, já tiveram. Vamos ter os 40 pontos dessa pesquisa de hoje, dessa resenha que foi feita, e desta pesquisa que vai valer por prova, que eu vou passar segunda-feira um tema, ou uma pergunta, ou uma proposta de uma construção que vocês vão fazer em cima de um assunto que vocês vão poder pesquisar ou construir a partir da própria apostila mesmo, da própria apostila.
Então, vai ser bem tranquilo. Amém? Claro que aqueles que faltaram, eu vou estar explicando isso ainda hoje aqui no grupo. Vou mandar um áudio explicando, para que fiquem todos assim cientes, tá? Fiquem todos cientes. Eu vou ler, eu escolhi para ler aqui, e dá tempo, acredito que dá para nós lermos, eu vou ler um texto aqui que chegou às minhas mãos, que é o da Aline. Ficou muito bem desenvolvido. E também eu gostaria até de ler o da irmã Sandra. Mesmo ela não estando presente, eu gostaria de ler o dela. Mas como ela não está presente, eu vou deixar para ler o dela na próxima aula. Porque também ela trabalhou bem a questão da justificativa. Ela colocou que ela não concordou e justificou muito bem. Vamos, então, ler aqui o da irmã Aline. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês verem aqui comigo como é que ficou esse texto. Vou parar com essa apresentação e vou tentar compartilhar o da irmã Aline. Se caso eu não conseguir compartilhar, eu vou ler para vocês verem como que ficou. Está aqui, ó, vai dar para compartilhar. Muito bem. Então, ela colocou como título Bíblia, Palavra de Deus inspirada, né? E aí ela colocou um versículo, tá? Como epígrafe do trabalho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. E aí ela começa. A Bíblia foi inspirada por Deus, logo é a verdade imutável e inabalável, né? E depois, essa seria a sentença, né? E aí depois vem a construção do texto. Através da harmonização do universo, dos astros, dos mares, da diversidade de animais e do próprio ser humano, podemos compreender que há um ser poderoso por trás de tudo isso. Só que não compreendemos quem é, como age e seu propósito. Então, aprove ao Senhor nos dar uma mensagem revelada especial para que pudéssemos entender quem criou tudo que existe e seu propósito para o homem. O Senhor poderia ter dado essas revelações de várias maneiras, pois ele tem todo o poder. Mas desde o princípio ele tem dado ao homem a oportunidade de participar de seus feitos. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este o chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. Gênesis 2:19. Os autores da Bíblia eram pessoas comuns e foram escolhidos em diferentes tempos, cada um com forma distinta, social, cultural, mas uma coisa eles tinham em comum, o Espírito Santo de Deus. O Senhor inspirou os escritores através do Espírito Santo, eles eram totalmente dependentes de Deus e sabiam que sem o Senhor nada poderiam fazer. Sabiam que precisavam estar inteiramente no Senhor para que pudessem receber a mensagem revelada. E aí ela cita, eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Os escritores, de forma alguma, poderiam escrever sobre Deus sem que fosse lhe dada a revelação pelo próprio Deus. O homem não tem condição de estudar por seu próprio entendimento, pois ele está além da compreensão humana, mas eles escreveram daquilo que o Senhor se deixou revelar. Deus é a fonte da palavra. Podemos dizer que a palavra é divina e humana, pois ela é divinamente inspirada, mas a linguagem é humana. Os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, cada um usando sua própria linguagem, personalidade e talento, e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A ação divina foi tão maravilhosa que as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria haver empregadas nas Escrituras, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus orientados pelo Espírito Santo. O Senhor revelou o seu amor para o ser humano, para que pudéssemos ter comunhão com ele. Ele, sendo onipotente, revelou sua vontade ao homem impotente,
deu ao homem a capacidade de romper seus Ah, limites, não. de se superar e ir além, desenvolvendo assim suas habilidades de se comunicar de várias formas. Deus se revelou ao homem de 3 formas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas e cada um é plenamente Deus, os 3 membros da Trindade, realizando ações diferentes. A Trindade, Senhor, pode ser percebida, e aí dá o texto, além das revelações, tal, aí ela vai indo, né? Que é muito extenso o texto dela aqui. Deu 3 páginas, na verdade. Então, a discordância dela, que é a hora que eu vou ler. Nós vemos, através do livro, a inerrância da Bíblia, mas, precisamente, nos textos que estamos lendo, que o ser humano, apesar de sua incapacidade de entender Deus, relutam a explicar algo que além do seu entendimento. Vemos pensadores, estudiosos e a própria ciência querendo estudar Deus, limitando-o ao seu próprio entendimento. Mas aquilo que sabemos sobre Deus foi Ele mesmo quem revelou. Na frustração de não conseguir explicar o inexplicável, levando teorias que distorcem a palavra e, o pior, levando pessoas a terem o mesmo pensamento. Ficou muito bom o trabalho e a resenha feita pela irmã Aline, e ela estendeu bem, né? Ela fez aí quase, ou fez, né, 3 laudas, 3 páginas. E aí também tem a da irmã Sandra, que eu vou deixar para ler na próxima aula, que também foi bem desenvolvido, e creio que todos vão fazer e vão desenvolver muito bem. Eu sei aí que vai sair bons trabalhos. Alguma pergunta sobre o trabalho, alguma ideia, alguma proposta, pode falar. A própria irmã Aline, se tiver alguma manifestação sobre o trabalho, pode falar também. Esse trabalho abriu muito a minha mente com relação à palavra de Deus, né? Da revelação que o Senhor deu a cada um dos autores, né? E aqui no finalzinho, o Senhor não leu, e eu fiquei pensando justamente naquela parafrase que nós estávamos falando, sobre nós entendermos a palavra, porque assim como os autores foram inspirados para escrever, nós, quando lermos a palavra, nós também temos que pedir orientação ao Espírito Santo para que nós possamos entender a palavra dele. Sim, e eu gostei muito do seu trabalho, foi um trabalho muito bem desenvolvido. Todos compreenderam como é que faz o trabalho, não acredito que todos, a irmã Maria Fernandes, já expliquei, o pastor Valdeci também já expliquei, a irmã Maria Ângela também já expliquei. Eu vou explicar lá no grupo também. Agora, como é que vai ser o desenvolvimento dessa atividade e da atividade que vamos fechar a N2, que no caso fecha as atividades da disciplina de introdução bíblica. Amém? Tudo compreendido? Todos concordam? Todos compreenderam? Ok. Então, vamos orar. Vamos pedir para a irmã Maria Ângela orar. Amém. Amado e soberano Deus, no nome santo de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos proporciona, para que nós possamos aprender verdadeiramente a tua palavra. Venha abençoar o professor Danilo e cada um participante desse grupo, Senhor, e quero pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, enviar o teu Santo Espírito para continuar em nós, para que nós possamos saber, nos dar sabedoria, para poder participar mais e mais dos trabalhos aqui falados. Tudo isso nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Até sexta-feira. E eu vou entrar no grupo ali para falar e explicar como é que vai ser o trabalho para aqueles que não tiveram presente em aula. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Pai Pai Senhor, Pai Senhor. Paz.